Estamos de volta com o programa Despertar e, como eu prometi a vocês, ia convidar esses dois que estavam falando conosco em programa anterior sobre um assunto importantíssimo, a depressão, a tendência para o suicídio. Conosco, mais uma vez, José Eduardo Pedrocelli. Olá, mais uma vez estamos aqui e como o programa anterior foi uma troca muito bacana, né, e interagindo com vocês, estamos aqui mais uma vez. Nelson Bastos. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Entendemos da necessidade de esclarecimento sobre alguns outros pontos e estamos aqui com muito prazer procurando de alguma maneira levar esse tipo de informação. Nelson Bastos, a depressão atinge principalmente pessoas mais bem aquinhoadas em dinheiro, porque na Dinamarca, por exemplo, há um índice altíssimo de suicídio e lá não há problemas sociais, não há problema de dinheiro, não há diferenças de classes. Quem é rico está mais sujeito à depressão, Nelson? A depressão atinge a todas as camadas sociais. É lógico que aqueles que têm menos poder aquisitivo talvez não sejam tão notados como aqueles que estão numa atividade qualquer e daqui a pouco aparecem de queixo caído por aí sem qualquer tipo de atividade. Mas hoje a depressão atinge desde crianças até pessoas de idade bem avançada, porque justamente a depressão é a falta de preenchimento de objetivos na sua vida. E às vezes o rico, você fala do rico, daquele que é melhor aquinhoado, ele já tem tanto que ele já não acha muita alegria em criar novas perspectivas ou usar bem aquilo que ele tem. Perde o gosto pela vida? Perde o gosto pela vida e haja vista a quantidade de artistas famosos que acabam se consumindo em drogas e chegando até a vias de superdoses e que as levam ao desencarne. Isso você atinge um determinado ponto na sua vida, um ápice, e acha que dali você não tem mais perspectiva nenhuma. Quando é ao contrário, se você atingir um ponto alto, aí você tem a grande chance de servir, coisa que pouca gente faz. Por que nos países dinamarqueses o índice é maior, Nelson? Eu não sei, eu não cheguei a fazer um estudo nesse sentido. Quando a gente estuda o processo de depressão, a gente verifica que ele acomete todas as criaturas. Talvez lá, por falta dessa perspectiva maior ou do sofrimento, porque o sofrimento, quando bem entendido, é a grande alavanca para que nós busquemos reformular princípios que todos nós temos e às vezes permanecem adormecidos, talvez por falta de dificuldades lá, eles não encontrem muita vontade de continuar vivendo. É uma tristeza quando a gente vê essas coisas, porque a vida oferece tantas e tantas oportunidades e chama tantas e tantas vezes a gente à participação, e há criaturas que se escapam pelas janelas da vida como se a vida não tivesse qualquer sentido. A gente costuma dizer, se a tua vida não vale nada, doa. Doa essa vida para um próximo, vai fazer alguma coisa, vai viver com esse próximo, vai ajudar esse próximo, e você vai ver que a sua vida vale muito, muito, muito. Você tem uma importância tão grande enquanto ser, enquanto criatura, enquanto espírito encarnado, e você pode alavancar tantos e tantos recursos, tanto amparo às pessoas que precisam. A temperatura baixa favorece a depressão? Então, segundo algumas informações de médicos, não necessariamente. Eu diria que ela induz pelo fato de que você poderia ficar mais recolhido. Dentro de casa, mais ocioso. Mais recolhido, te dá a ideia de que você pode ficar mais sozinho ou em ambientes que te levariam a essa situação. Então, a temperatura baixa impede que você saia, às vezes, por causa da neve, é obrigado a ficar jogando xadrez dentro de casa ou mexendo no computador, não tem uma atividade externa. E o Brasil tem muito sol. O sol ajuda você a sair, a liberar-se, a praticar um esporte, pegar uma praia? Ajuda você a prevenir-se? Favorece.
Mas não seria isso, porque o estado íntimo de cada um, ele pode ser repercutido tanto no sol quanto no escuro, numa coisa assim. Eu acho que mais é questão do ser, né, de uma forma integral, de como ele se coloca perante a vida. Sidney, eu queria só aproveitar o gancho da colocação do Nelson anteriormente, porque eu participei de um seminário no ano passado e que me chama muita atenção de um médico goiano, espírita, Dr. Dizir, e ele foi chamado a uma atividade que ele faz com índios no estado de Goiás. E diz que o cacique de lá relatou que muitos índios estavam tendo depressão e que estavam cometendo suicídio até. E o cacique relatou vários casos. E o Dizir, como trabalha com a mesma técnica que nós trabalhamos aqui do TDM, que ele é um profundo estudioso, inclusive, foi ensinar a técnica na aldeia. E segundo o cacique, que aprendeu a técnica e começou a aplicar na própria aldeia, os resultados foram muito favoráveis. E tem uma outra situação também relatada no livro O Demônio do Meio-Dia, que é um livro fantástico sobre a questão que o autor relata de depressão, que ele teve há vários anos. O que pode se notar também é a depressão em outras camadas sociais também. A única questão é a forma da manifestação. Se você pegar, por exemplo, comunidades carentes, a gente observa isso também, só que na manifestação de outras situações. Ou ele procura a bebida, ou as drogas, ou os relacionamentos que a gente percebe super complicados entre famílias, e nas crianças se observa o abandono de uma forma geral. Então, quer dizer, essa situação, se você for pegar agora com isso que você me perguntou, não tem só a característica do ambiente, mas eu acho que o ambiente é que o ser trabalha dentro dele e como ele se expressa na vida. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Nelson Bastos, logo no começo, se os espíritos não nos ajudam, não estão preocupados, não têm dó do depressivo. Não saia daí, no instantinho estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje e o assunto é depressão. E é tratada aqui no Centro Espírita. Tem tido bons resultados, Nelson, o tratamento? Ótimos resultados. Uma das dificuldades, Sidney, e a gente tem que ser bem honesto quando fala sobre esse assunto, é a fuga de determinadas criaturas quando começam a ficar boas. Porque nós aqui seguimos um método até rígido de todos nós que trabalhamos nesse Quando você fala em fuga, eles não completam o tratamento? Não completam o tratamento. A pessoa às vezes está a 0, quando chega a 20 acha que já está ótima e vai embora, certo? É uma das grandes dificuldades dessas pessoas aceitarem permanecer no tratamento até que a gente diga para eles, não precisa vir mais. Eles têm medo de ficar dentro do Centro Espírita? Não. Eu acredito que não, porque ali é um ambiente tão, assim, ecumênico,
É tão gostoso. Vocês não tratam de religião? Se pode dizer que um ambiente depressivo é gostoso, mas ali a gente tem um ambiente salutar, Não, eu tenho tido energético, muito bom. excelentes referências do ambiente muito agradável. Então que eles não têm medo de estar aqui dentro. É aquela pressa que nós todos temos de falar, estou bom, não preciso vir mais. Então essa própria ansiedade ainda é a A permanência da ansiedade doença. ainda é uma das características. Né? Nelson, os espíritos não têm dó da gente e não sanam esses problemas rapidinho? E como tem dó e como tentam nos auxiliar. Eles não protegem a gente para evitar a depressão? Eu, quando eu era criança, já faz um tempo, embora o Sidney tenha me chamado de garoto agora há pouco, já faz mais de 10 anos que eu não sou garoto, na minha casa, na Bela Vista, tinha na cabeceira da minha cama um quadro de uma criança atravessando uma pinguela, uma pontezinha, e de Jesus assim na cabeceira da ponte. E um anjo protetor assim? Estendendo as mãos e auxiliando para que a criança pudesse atravessar aquilo lá em segurança. O Espiritismo nos fala dos nossos anjos da guarda, espíritos que nos auxiliam a todo tempo, e eu tenho vergonha do meu, porque eu dou tanto trabalho para eles, e que na questão 495 do Livro dos Espíritos, diz assim, o teu anjo da guarda não se afasta nunca. Aí a resposta é longa e diz assim, ele se afasta quando vê que os seus conselhos não são seguidos, mas quando você pede, fica à espreita e tão logo seja chamado, eles retornam. ele volta. Isso mostra a preocupação que o mundo espiritual tem de nos auxiliar. Mas como nós já dissemos no programa anterior, a nossa atitude, a nossa escolha é que determina a companhia e os amigos que nós teremos. Eles estão atentos, os bons amigos nossos estão atentos para nos auxiliar, mas nós fechamos muitas vezes os nossos ouvidos psíquicos e não aceitamos as suas sugestões e o seu auxílio. Se fosse um tranco que eles dessem, um tapa na nossa orelha, talvez a gente acreditasse que existiria ali alguém que pudesse nos auxiliar. Mas como é o afastamento, deixando-nos por conta do nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio é um negócio meio complicado. Né? Ainda hoje de manhã recebi pela internet uma questão de O Livro dos Espíritos exatamente sobre o que você falou. E Allan Kardec pergunta, por que a presença dos protetores não é mais ostensiva? É isso que você falou. Eles nos deixam com liberdade de errar para termos méritos nos nossos acertos. Eduardo, a depressão leva ao alcoolismo, leva ao vício do fumo, da droga? Não dá para saber exatamente o que acontece primeiro, né? As tendências, óbvio que existem na característica do ser humano, né? Existe aqueles que têm tendência ao álcool, às drogas, mas elas se caracterizam muito também por fuga, né? Fuga de personalismo, né? Porque os nossos conflitos também nos impulsionam a tomar certas atitudes. Quer dizer que tanto uma coisa como outra, a droga pode levar à depressão, como a depressão pode levar à droga. Exato. E é difícil saber onde isso pode acontecer e qual é o limite, né, dessa situação. Mas a depressão, no caso mais pontual, onde ela se mostra presente, muitas vezes o alcoólatra ou o drogado, ele não a vê, porque ele está mergulhado num processo onde ele está em permanente fuga e que não dá a característica de que ele é um depressivo pontual. Mas aquele que, por um momento, percebe que ele não tem mais condições de buscar certos tratamentos, ou que a fuga de uma situação complicada se mostra presente para ele, aí sim é que ele começa a ter característica de uma pessoa completamente num quadro depressivo. Porque a fuga ou aquilo que poderia mascarar já não tem mais condição de se mostrar como uma alternativa. Nelson,
Há uma frase no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, bem no finalzinho, uma frase que eu nunca havia notado, já está naquela parte de orações, em que o Espírito diz assim: assim como as chagas físicas atraem as moscas, as chagas morais atraem os espíritos, e eu me recuso a falar em espírito mau, o espírito doente, que acaba se juntando à pessoa que está com uma chaga moral. A depressão é uma chaga moral que acaba atraindo espíritos inferiores? A depressão, ela tem várias visões da depressão. Mas com certeza é uma chaga moral, porque ele entrou por um caminho de escolha dele. Embora agora há pouco nós falamos sobre assuntos diversos, e no assunto sobre a atividade dos espíritos, nós falamos assim: atraímos os espíritos de conformidade ou afastamos os espíritos de conformidade com aquilo que a gente faça da nossa vida. Essas chagas morais, elas atraem de fato as moscas espirituais, se é que podemos falar moscas espirituais, entre aspas, bem grandes, porque... Mas a metáfora é do próprio Kardec. Porque eles aproveitam as nossas tendências. O Eduardo falou das tendências humanas, daquele que pode ter uma tendência à bebida, etc. e tal. As tendências humanas, elas estão aí para serem buriladas e acertadas. Esse é o grande motivo do nosso processo reencarnatório. E às vezes nós, teimosamente, ainda mantemos essas chagas todas abertas, achando que depois eu enfrento esses problemas, sem saber que esse depois talvez necessite de um novo processo reencarnatório para enfrentarmos um problema que deveríamos ter enfrentado agora. Então, essas chagas morais, elas têm que ser combatidas. E como elas são morais, internas, o combate tem que partir de uma iniciativa nossa. Deixar morrer aquele homem velho e brotar um homem novo. Começar uma reforma interior que depende justamente das nossas atitudes. Por isso que nós dizemos que a doença, ao invés de ser encarada como um mal, ela deve ser encarada como um bem. É um impulso para a recuperação da alma. Porque ela chama a atenção para coisas que devem ser tratadas ou pelo menos enfrentadas por cada um de nós. Nós sabemos que a doença se estabelece pelos desequilíbrios, e quando vem uma doença é que algo está desequilibrado. Vamos buscar equilibrar aquilo que está desequilibrado para tentar acertar. O depressivo, ele se cura ou ele só, como o alcoólico, fica em stand-by? Alguns devem ficar em stand-by e outros efetivamente devem, como os alcoólicos também, que enfrentaram esse problema, conseguiram sedimentar uma nova vida. O grande problema nosso, Siri, você sabe disso, e a doutrina espírita cuida disso aí a todos os dias, são que as nossas atitudes, às vezes, elas são muito levadas para a parte exterior, o nosso verniz social, e muito menos pela parte interior, que é justamente a atitude do nosso espírito em relação às coisas da vida. Então, às vezes, eu acho que eu estou bom, mas estou apenas em stand-by. É a tentação e a prova. Tentado e provar. Não, de fato eu estou bom, nada vai me acontecer. E muitas pessoas passam por esse stand-by desastrosamente. Quando nós vemos o trabalho, você falou do CVV, do Zé Carlos lá e do Ezequiel e outras criaturas maravilhosas que lá estão. E quando nós tratamos do AA, Alcoólicos Anônimos, a gente verifica o trabalho que eles fazem, mas que precisa esse trabalho da participação ativa da pessoa que está envolvida no tratamento, naquela dificuldade que ele tem. Porque o resultado sempre dependerá da criatura. É como você ir ao cardiologista por uma pressão alta, não momentânea, mas recorrente, e ele te passar o remédio e você não tomar. Estou enganando o cardiologista? Não. Estou enganando a mim próprio. Quando eu não encaro esses problemas como problemas que devem ser efetivamente solucionados, a minha parte moral, a minha chaga moral, aquela minha ferida moral está atraindo
entidades, como você disse, não imperfeitas, mas ainda doentes que vêm se aproximar da gente por algum motivo que eles necessitam. No próximo bloco, nós vamos tratar de 2 assuntos. O primeiro, vou falar com o Nelson a respeito de um caso pontual ocorrido no plantão da nossa casa de passagem, lá no albergue noturno. E vou perguntar ao Eduardo se a desilusão amorosa leva à depressão. Assuntos importantíssimos para o seu interesse. Voltamos já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, Despertar, que está falando da depressão, esse mal do século, que infelizmente as previsões são de que se não tomarmos providências efetivas, em 2020 pode se tornar a segunda maior causa de morte do planeta Terra. Amor leva à depressão? É uma situação difícil, né, de você considerar, né? O amor como propriedade do homem e da natureza que Deus coloca em nossa consciência jamais poderia conduzir a isso. Mas vemos muitos casos, crimes passionais e suicídios passionais. Então, aí é uma questão onde você considera o amor como uma ponta de uma situação, que na verdade seria, nós temos como consideração na nossa vida as questões de paixão, de consideração de valores, onde nós julgamos que aquilo que nós temos em relação ao outro, não sendo um amor natural, mas um amor passional. A dependência emocional, psicológica, pode levar à depressão? Sim, até porque ela te requer posições sobre uma ação onde você julga que aquilo que o outro te quer pode te causar mal. E aquilo que te causa mal te produz um efeito que pode levar à depressão. Porque a depressão a gente considera que é uma doença da alma, né? E aquilo que qualquer efeito nocivo possa te destemperar, sim, pode te causar. Eu vi um caso de uma moça, uma ex-namorada de um rapaz, que entrou em depressão e a única solução para os familiares foi ir atrás dessa moça, que o pegou numa situação que ele não tomava banho há um mês, não se alimentava, não queria falar com ninguém, e ela acabou retirando esse rapaz dessa situação. Nós somos responsáveis pelas pessoas que cativamos? Com toda certeza. Mas vejamos bem, assim como nós podemos ser responsáveis por isso, nós também temos que ser responsáveis por nós mesmos, porque a propagação das energias, ela acontece numa mão de via dupla. Assim como alguém pode me causar bem, eu também posso causar bem da mesma forma. Assim como alguém pode me causar mal,
eu também posso causar mal também da mesma forma. E essa responsabilidade também não podemos chegar às raias da subserviência, né? E de repente a pessoa perder a vida porque o indivíduo não quer se ajudar. É isso também? É claro. Nelson, você sabe que nós estamos comemorando neste ano o centenário do Centro Espírita Amor e Caridade. E durante o mês de janeiro, nós tivemos algumas projeções, alguns vídeos relacionados com a nossa casa de passagem, o nosso querido albergue noturno. Chamou minha atenção, Nelson, o depoimento de um jovem, um rapaz, que, plantonista do albergue, teve um dia terrível, sentiu-se muito mal, estava deprimido e resolveu não ir ao plantão. Mas, na última hora, ele leu uma mensagem do Chico Xavier estava com febre e, de repente, ele ficou deitado em casa, não ia para o centro. O irmão falou, vai trabalhar sim, meu filho. E o trabalho para o Chico fez bem. Ele saiu praticamente são do Centro Espírita. Esse rapaz, Nelson, ele venceu a tendência de ficar em casa pensando só nele mesmo e foi dar um plantão. Chegando lá, encontrou um senhor, talvez sob efeitos colaterais da droga, ele não conseguia se alimentar sozinho, tremia demais. E esse moço deu a sopa na boca desse velhinho. Isso mudou o dia, ele ganhou, palavras dele, ele ganhou o dia indo lá. É assim mesmo, Nelson? Exatamente. Quando você se predispõe a estender a mão para o próximo, ele ajuda você a sair da situação de depressão? Quando eu falei agora há pouco sobre a reforma interior, a gente, no Espiritismo, nós temos o lema, a máxima, fora da caridade não há salvação. E muita gente fica procurando uma forma de fazer caridade quando ela está tão fácil, está tão ao alcance das criaturas, e cujo retorno, o Eduardo falou aqui, as energias têm mão dupla, cujo retorno primeiro chega até nós, para depois chegar até a pessoa que nós estamos atendendo. Quer dizer que quando você ajuda, você já é ajudado. Já é ajudado. Sem dúvida nenhuma, Sidney, o albergue, nós estamos aqui desde, você está falando dos 100 anos, nós estamos aqui desde o tempo que o albergue era aqui nesta casa. O albergue era a melhor terapia que existia e deve ser ainda. Já não sou mais plantonista lá no albergue. Mas por esse depoimento continua sendo, né? Tem que ser ainda a melhor terapia de você servir. Porque servir é justamente você dispensar um pouquinho do seu tempo, muito tempo, pequeno tempo, em favor de criaturas e cujo retorno é seu. No momento em que você coloca um prato de sopa à frente de uma criatura que não tem possibilidade de comer, e você pega uma colher e alimenta essa criatura, você está essa vendo... permuta de energias. E você está vendo que você tem a oportunidade de fazer o bem, e que o bem está bem aí. O centro aqui tem uma atividade que engloba o maior número de voluntários hoje da casa, que são os amarelinhos. O que o amarelinho faz? Tem um nenê chorando lá com a fralda suja, vai lá e troca. Meu Deus, mas só isso que eu vou fazer lá? Não é só isso, é tudo isso que você vai fazer. Eu sou um amarelinho e dou Você é plantão às amarelinho, terças-feiras lá em Piratininga e eu sinto como essa atividade é gratificante para mim, Nelson. Você se lembra quando foi implantado, nós não estamos falando de amarelinho aqui hoje, mas foi implantado esse trabalho de amarelinhos no hospital de base, em primeiro, a resistência que houve de uma parte da direção do hospital, e hoje, se você falar que os amarelinhos vão acabar, haverá, talvez, um abaixo-assinado para que esse não termine. Há poucos dias eu participei de um trabalho desse hospital novo que nós temos, e eles falaram exatamente isso. Porque a grande possibilidade não de nós atendermos aquela criança que está com a fraldinha suja, mas de nós aprendermos a servir nas coisas mais simples que existem e que trazem um benefício para aquele
e para nós. Quando você faz o bem volta para você. Sem dúvida nenhuma. Estamos no final do programa, infelizmente, o tempo voou. Para encerrar, Eduardo, há uma questão do Livro dos Espíritos que diz assim: se você quiser se preservar da perseguição espiritual, você deve fazer o bem e confiar em Deus. Essa fórmula vale para a depressão? Vale. Eu queria considerar também um fato, tá? Porque o mundo moderno hoje, ele considera muito, e principalmente a mídia, te coloca muitas informações dos fatos negativos. Se você considerar que eles estão sempre colocando notícias sobre assassinos, sobre considerações de ação de pessoas, de milícias, enfim, mas também esquecem de abordar aquele fato tão As importante, coisas boas, né? As coisas boas. Está faltando alegria, então, e está faltando tirar os óculos escuros para as coisas boas. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. E tem ações pequenas que favorecem muito as grandes possibilidades que o ser humano quer para o mundo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Sérgio. Muito Nelson, obrigado por ter voltado. Nós é que agradecemos essa oportunidade, estamos à disposição. E a você, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.